Olá pessoal, bom dia. Bom dia para o nosso estudo de segunda-feira. Toda segunda, 8h30 da manhã, estamos juntos. Esperando o pessoal entrar aí para a gente começar. Bom dia, gente, bom dia. Vamos entrando. Que hoje tem coisa boa, como sempre, né? Palavra de Deus. Eu vou dar esses minutinhos de tolerância aí para o pessoal ir entrando no início. Mariane e Mariana, Ulane foi a primeira a entrar. Bom dia, querida. Estamos juntos, nós três. Vamos lá. Claudinha, bom dia. Bom dia, doutora Marília. Deixa o pessoal ir entrando aí. Tice, bom dia. Eu vou ler o capítulo 3 do livro de Êxodo. Convido você, se quiser, a já ir abrindo. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mila. Dona Iraídes, bom dia. Laudeci, Josi. Mariela, bom dia, Mariela. Nós vamos para o capítulo 3 do livro de Gênesis, ok? Deixa eu colocar aqui, né? Para quem for entrando já ver onde nós estamos. Eu falei Gênesis, não, desculpa, é só a força do hábito. É Êxodo. Êxodo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. Opa, botei 25 não, verso 15. Publicar. Fixar comentário. Pronto. Maravilha, gente. Dona Beatriz. O pessoal tá entrando aí. Vamos começar. Ilana, Claudiana, Jaque, Lemos. Quem mais? Eu estava escrevendo aqui, acabei perdendo um bocado de gente. Zió, Val Teixeira, Margarete, Leandro, Dona Ines, Anitta, Lani, maravilha. Volta para cá. Pronto. Vou começar, pessoal. Grande mestre Alexandre, coisa boa. Gente, então vamos lá. Demos aí os 3 minutinhos de tolerância. O seguinte, toda segunda-feira a gente está começando a semana com a nossa proposta de olhar para um texto da Bíblia, refletir profundamente. A gente tem meia hora com calma para deixar a palavra de Deus falar conosco. Essa é a ideia, essa é a intenção. É o que nos alimenta, né? Eu faço isso na segunda-feira com você, mas o ideal é que você faça o restante da semana por conta própria, porque esse é o verdadeiro alimento, esse é o verdadeiro pão que sacia. Então a gente vai ler agora os 15 primeiros versos do capítulo 3 do livro de Êxodo. Para quem está chegando agora, nós terminamos o livro de Gênesis todo, mas não significa que eu vá pegar o livro de Êxodo todo. Eu estou começando no livro de Êxodo para ser o nosso texto principal, mas aqui e acolá eu vou propor algumas leituras fora do livro de Êxodo, ok? Hoje será o capítulo 3, porque ele é um capítulo que é algo que vira a história, é algo muito importante para a gente entender a narrativa bíblica e para a gente tirar lições preciosas para as nossas vidas, ok? Então vamos ler primeiro, depois a gente ora e aí a gente segue com o nosso estudo, tá certo? É a força do hábito. Êxodo 3, a partir do verso 1 para frente. Vamos lá. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ontem mesmo nós falamos sobre Horebe, é um outro nome para o monte Sinai. O Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça ou um arbusto. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar e então do meio da sarça o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele.
Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhes direi? Verso 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Amém e amém. Vamos orar juntos? Ora comigo agora. Santo e querido Deus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, a nossa semana que se inicia diante do Senhor. Colocamos nossas mentes agora, que certamente já estão atarefadas, já têm um calendário definido diante de si. Nós pedimos que o Senhor nos aquiete, que esta meia hora seja bem aproveitada juntos diante da Tua Palavra e que a voz do Senhor nos seja clara. Para a glória de Jesus oramos. Amém. Amém. Maravilha, gente. Muito bom estar com vocês aqui. E esse texto, por que eu falei no início que ele é um divisor de águas? Porque a gente tem que lembrar um pouco a narrativa do que está acontecendo na história do mundo, na história do mundo e dos propósitos de Deus nesse mundo. Deus cria o mundo, o homem faz uma escolha ante Deus, se rebela, o pecado marca a humanidade que, se rebelando contra Deus, passa a fazer coisas ante Deus, como injustiças, homicídios, rompe o relacionamento com o cosmos, com o meio ambiente, passa a explorar a natureza e não mais fazê-la frutificar, passa a viver a fratura de relacionamento com o seu próximo, consigo mesmo, na sua interioridade, e finalmente passa a viver um relacionamento quebrado com o seu Criador. Então são 4 dimensões que o pecado traz de distanciamento do homem de si mesmo, do próximo, do local em que vive no meio ambiente e da sua relação com o Criador. Esse é o senso de alienação de um homem marcado pela mancha do pecado. Aí Deus levanta um homem chamado Abraão, capítulo 12 de Gênesis, e lhe faz uma promessa que é para todos nós também. Diz que a partir do povo que ele haveria de formar em Abraão, ou a partir de Abraão, a semente deste povo seria uma bênção para todas as nações, resolveria esse problema da nossa alienação de Deus. E a gente sabe que Abraão traz a vida Isaque, que traz a vida Jacó, que põe no mundo os 12 filhos de Israel, que são as 12 tribos de Israel. Dentre elas, a tribo de Judá tem um descendente que é o rei Davi, e o filho de Davi é o Messias, Jesus Cristo. E então a gente vê se cumprindo em Abraão essa promessa de que um descendente dele, o Messias, o Cristo de Deus, um homem chamado Jesus de Nazaré, viria para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maravilha!
Essa narrativa a gente conhece e é por ela que a gente vive. Agora, nesse meio tempo, muita coisa importante acontece. Dentre elas, o fato de que o livro de Gênesis termina com as 12 tribos de Israel no Egito, vivendo muito bem. Só que o tempo passa, a gente falou sobre isso na segunda-feira passada. O tempo passa, o mundo dá suas voltas, as pessoas esquecem quem foi Jacó, quem foi José, quem era o Deus de Israel, e acaba que o livro de Êxodo começa com o povo de Israel cativo no Egito. 430 anos passam e eles ali não conhecem outra condição de vida senão a condição de escravos, de trabalhadores forçados a contribuir para a construção faraônica dos grandes monumentos do Egito, das grandes cidades egípcias construídas em homenagem aos seus faraós. Gente, 430 anos de escravidão. Faz um exercício mental aí agora. O nosso país tem 500 anos. É quase como se fosse toda a história da nossa nação brasileira vivendo sem saber o que significa ser livre. Imagine que o seu filho, o seu neto, bisneto, tataraneto e assim gerações e gerações nasçam novamente, não novamente, né? Mas você entendeu, na sequência, sempre debaixo de um regime de escravidão. Não se sabe o que é liberdade. E a turma dos hebreus no Egito, ao longo dessas gerações que se sucedem, enfrentando esta realidade de ausência de liberdade, é bem possível que se pense, será que o Deus que nos prometeu uma terra abundante e plena falhou conosco? Será que o Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, deixou de olhar para nós? É um povo que havia sido apresentado a esse Deus, o Deus de seus antepassados, mas que provavelmente já estava há décadas e séculos tendo dificuldade de perceber na trama do cotidiano, no aqui e no agora, as intervenções desse Deus que lhes prometera abundância, terra própria, frutos e frutificação para o mundo. Eles conheciam a história, havia uma tradição oral, né? Não tinha texto escrito ainda, mas havia uma tradição oral de que o Deus de Abraão prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, do qual os hebreus faziam parte, eram esta grande nação e que iriam para uma terra que mana leite e mel. E gente, geração após geração, e só cativeiro, 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 ninguém sabe o que é liberdade, ninguém pode sair do Egito, e é só chicote nos lombos e barro para amassar o tempo inteiro. Cadê esse Deus? Então essa é uma realidade que você precisa saber antes de ler esse texto. É muito bom a gente se colocar no papel dos personagens da narrativa, para a gente sentir a força que o texto traz. E então, aqui no capítulo 3, começa Moisés, que era um hebreu, você conhece bem a história, vive 40 anos na corte de Faraó, depois de 40 anos vai para o deserto de Midian, se junta com a turma ali do seu sogro Jetro, se casa com sua esposa Zéfora, constitui uma família, ou Séfora, outra tradução, pronúncia, constitui uma família e aos 80 anos de idade, são os grandes 3 ciclos da vida de Moisés, né? De 0 aos 40, de 40 aos 80 e dos 80 aos 120. É o Moisés na corte egípcia, é o Moisés no deserto de Midian e é o Moisés no movimento do Êxodo, são os últimos 40 anos de sua vida. Aqui ele está no meio, ele está terminando o seu segundo ciclo de 40 anos e vai começar agora o seu terceiro e último ciclo. E ele começa olhando para esta sarça ardente. Vamos começar agora a pegar lições preciosas desse texto para a gente. Algumas coisas que quem já caminha comigo e já conhece os nossos estudos e textos já deve ter me ouvido falar sobre como é impressionante não o fato da sarça estar pegando fogo no meio do deserto. Isso na verdade não tem nada de impressionante, isso é extremamente corriqueiro, é um deserto que tem pouca umidade, que tem um sol forte e que tem folha seca. Resultado, fogo. É muito comum as plantas secas queimarem num sol causticante do deserto. Então Moisés era um pastor de ovelhas, Moisés estava acostumado a ir e vir pelas planícies do deserto
e ver arbustos pegando fogo ou recém-queimados. O que chama a atenção aqui, sim, é o fato do fogo estar ali naquela sarça, mas a sarça permanecer de pé, ela não se consome, o fogo não queima. Então tem duas coisas importantes. Primeiro é esse milagre do fogo que não queima, que apenas chama a atenção e que revela algo que cativa os olhos de Moisés. Mas uma coisa que eu acho que para nós é muito importante de ser percebida é que este fogo num arbusto seco do deserto era uma imagem do cotidiano, era uma imagem usual. E foi exatamente a partir de uma coisa corriqueira do dia a dia de Moisés que Deus escolheu para dali se manifestar a Moisés. Olha que importante isso. Eu e você temos rotinas. A gente sai aí dia afora para trabalhar, para estudar, para fazer as nossas necessidades, supermercado, farmácia, etc. E nesse cotidiano é onde Deus fala com a gente. Às vezes a gente espera algo sobrenatural, né? Espetacular. Ontem a gente estava falando sobre o Deus que falou com Elias no Monte Horebe aqui, e que veio um fogo e Deus não estava no fogo, um terremoto, um vento que fendeu as rochas, mas Deus não estava em nada daquilo extraordinário. Deus estava no corriqueiro. E às vezes a gente perde de perceber Deus no nosso dia a dia, porque a gente deixa de prestar atenção nas coisas ordinárias e corriqueiras do dia a dia. No sorriso de um filho, no prato de almoço sobre a mesa, né, no bom dia que você dá para uma pessoa que estava com o coração amargo, que teve um fim de semana péssimo, aí na segunda-feira você chega, dá um bom dia e diz que Deus te abençoe, e de repente o olho daquela pessoa começa a brilhar, você diz, puxa, Deus estava aqui neste simples bom dia, e quase passa desapercebido. Percebe? São coisas do nosso cotidiano. A sarça ardente era absolutamente cotidiana e usual para Moisés, e foi através disso que Deus chega para Moisés e diz, opa, vem para cá, o solo aqui é santo, não porque esta sarça esteja pegando fogo, mas porque eu estou presente, porque você está presente, porque o povo de Deus está presente, e onde ele se faz presente, o solo se torna santo, e coisas extraordinárias da parte de Deus podem acontecer a partir do ordinário no contexto do homem. Você crê nisso? Eu creio muito nisso e tenho visto isso, tenho testemunhado a respeito disso ao longo da minha história. Primeiro ponto aqui, esteja atento ao ordinário, ao dia a dia, porque a santidade de Deus, através de você e nos lugares ordinários onde você vai, pode fazer daquela situação, sim, uma situação extraordinária para a glória dele, ok? Aí ele continua e Moisés é cativo naquela atenção de dizer, puxa, o arbusto pegando fogo eu já estou acostumado a ver, agora, ele pegando fogo e não se consumindo, aí são outros 500. E aí aquilo chama a atenção de Moisés, e então vem um Deus que fala, Moisés, Moisés, que chama pelo nome, que conhece. Lembra de algo aqui, pessoal, que é muito importante. O Moisés era hebreu, ok, possivelmente havia ouvido as histórias de seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó, mas fora criado no Egito por 40 anos. Depois dos 40 anos, saiu do contexto dos hebreus no Egito e foi para o deserto de Midian, e lá ficou outros 40 anos. Então é muito provável que essa ideia do Deus Yahvé, o Deus de Israel, que prometeu formar o povo Israel a partir de Abraão, etc., fosse uma ideia já vaga na mente de Moisés. Esse Deus dos seus antepassados, ele já tinha ouvido falar, sim, mas talvez fosse algo distante, porque já fazia 80 anos que ele não tinha contato direto, né, com esta ideia de uma divindade pessoal. Ao contrário, Moisés tinha tido envolvimento próximo, pelo menos contato, com as divindades impessoais do Egito. Impessoais por quê? Porque eram diversas, e os deuses do paganismo
Eles não se relacionam pessoalmente, eles vivem numa relação de troca, numa lógica retributiva e meritocrática. Essa é a essência do paganismo. E o culto aos diversos deuses do Egito era um culto pagão. Depois disso, ele vai para o deserto de Midian e na casa de Jetro, seu sogro, possivelmente também embarca nessa visão de mundo pagã, onde as divindades são todas impessoais. E aí, de repente, este ser divino que o chama para se aproximar da sarça, vai e aborda ele pelo nome. Isso é revolucionário. Moisés, Moisés. Não é à toa que a resposta seguinte de Moisés é: eis-me aqui. É mais ou menos assim, Moisés podendo dizer assim, olha, eu não sei direito quem está aí, eu acho que eu sei, mas é diferente de tudo que eu estou acostumado a lidar, está me chamando pelo nome, e por isso eu não quero nem pensar duas vezes, eis-me aqui. É essa a relação aqui em torno da sarça ardente, ok? Guarda isso em mente, porque o que vem em seguida é muito importante para você entender quem é esse Deus que se revela para Moisés e que se revelou para nós em Jesus Cristo. Ele diz aqui no verso 7, disse o Senhor, e aí Senhor aqui está em caixa alta, e você já sabe, todas as vezes que no Antigo Testamento a palavra Senhor está em caixa baixa, é a tradução do hebraico Adonai, que significa Senhor, como alguém a quem você retribui um respeito e uma reverência. Adonai é o Senhor. Agora, o Senhor em caixa alta é a tradução do termo sagrado do hebraico Yahvé ou Yehová. A tradução é um mistério, mas é este nome precioso que é apresentado aqui a Moisés, traduzido por eu sou o que sou. Quando diz então no verso 7, disse o Senhor, é Deus se revelando pelo nome do Deus de Israel. E ele diz assim, presta atenção agora, ele diz: tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Presta atenção nesses verbos, gente. Uma divindade que se revela de maneira pessoal, chamando o sujeito pelo nome, no meio de um contexto de paganismo e de impessoalidade. Este Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu te conheço pelo nome, vem aqui que a nossa relação é pessoal. E aí ele começa: eu tenho visto a opressão, eu tenho escutado o clamor, eu sei pelo que eles estão passando, por isso eu não fiquei alheio, eu estou agora descendo para livrá-los e para tirá-los desta terra e levá-los. Percebe o agente da ação aqui? O protagonista da história, o autor da narrativa, aquele que toma a iniciativa, é um Deus que vê o sofrimento de quem sofre, que ouve o clamor de quem a ele grita por socorro, que sabe profundamente aquilo pelo que passamos. Jesus Cristo é aquele a respeito de quem se disse: em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Jesus Cristo passou por todos os perrengues emocionais, pessoais, sociais, por toda a rejeição, por todo o sentimento de abandono que eu e você por vezes passamos. Ele sabe aquilo pelo que passamos e aquilo do que sofremos. E Jesus Cristo é esse Deus aqui que está se revelando para Moisés. É o mesmo, a gente crê na Trindade Santíssima. Então ele diz: eu sou esse Deus que vejo, que escuto, que sei, que percebo o coração sofrido, batendo e chorando, estou atento ao seu clamor que me é feito e que ajo, que vou descer na história e que vou tirar daqui do Egito. Isso é revolucionário, gente, porque naquela época a compreensão de mundo ela era cíclica, né? Não havia uma contagem do tempo linear como nós temos hoje, era tudo cíclico em função das estações do tempo, do ano.
né? A primavera, o verão, o outono, o inverno. Aí se repetia a primavera, o verão, o outono e o inverno. Era uma sociedade agrícola, se baseava pelos ciclos do sol e dos astros. Então as vidas estavam, entre aspas, condenadas a se repetirem ciclo após ciclo, após ciclo, após ciclo. E as divindades ficavam alheias do lado de fora destes ciclos que se repetiam, apenas mandando chuva quando eram agradadas ou mandando seca quando eram rejeitadas ou de alguma forma desrespeitadas ou não adoradas propriamente. Essa era a visão de mundo das sociedades pagãs da época. Aí o Deus de Israel se revela para Moisés dizendo o seguinte: eu não sou como os demais deuses, eu não só conheço você pelo seu nome, como eu sou um Deus que tenho olhos para ver, eu tenho ouvidos para ouvir o clamor que me é feito, tenho um coração que bate junto do coração daqueles a quem eu chamei para ser povo meu. Portanto, eu sou um Deus que vou intervir na história. E ele desce para libertar o povo. Esse é o Deus que está aqui agora, conosco, que está presente nesse estudo. Esse é o Deus a quem você pode clamar tendo a garantia de que está sendo ouvido, ou ainda antes mesmo de clamar, apenas debaixo do sofrimento, da rejeição, dos desafios, antes mesmo que se verbalize a ele o desafio ou a luta pela qual você está passando, ele diz aqui, ele é um Deus que já viu, já estava vendo e atento a respeito do sofrimento ou das lutas ou dos desafios pelos quais o seu povo passa. É muito reconfortante para nós saber que existe um pai que olha para os seus filhos, que tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para falar, coração para sentir e mãos para agir, intervir e botar o curso da história conforme os seus propósitos. Que regozijo, que alegria eu e você podermos dizer que nós pertencemos a esse Deus. Bem, depois desse glórias a Deus, eu quero que você veja comigo o verso 11, e a gente vai terminar por aqui. Valeria a pena entrar também na história do Deus que se revela, dizendo eu sou o que sou, mas se der tempo a gente chega lá, senão a gente termina aqui no verso 11, porque aí diante dessa realidade do Deus que se revela, dizendo eu vou intervir, Moisés, e vou usar você nesta intervenção, aí o Moisés tem uma crise, o Moisés dá para trás, e ele pergunta assim, quem sou eu para ir fazer este imenso empreendimento que o Senhor quer que eu faça? Tirar o povo que ao longo de muitas e muitas e muitas gerações só se compreende como escravo, prisioneiro do Egito. Quem sou eu para ir até o Egito? Eu conheço a corte, Moisés, né? Eu sei como é que é o esquema lá, o povo lá é cheio de autoridade, o faraó é um semideus, é adorado como tal. Quem sou eu para chegar à presença de faraó, para pedir que aqueles escravos, que diga-se de passagem, são a força de trabalho do Egito, seria uma fratura horrorosa na estrutura social e econômica do Egito? Quem sou eu para ousar dizer que vou levar para fora do Egito os escravos que trabalham e que constroem o império faraônico? Quem sou eu? Aí ele faz essa pergunta aqui no verso 11, Moisés responde a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ao que no verso 12 Deus responde. Agora o interessante na resposta de Deus, e a gente vai concluir com isso, é que Moisés faz uma pergunta objetiva, quem sou eu? Que exige uma resposta que comece pelo menos assim, você é meu escolhido, você é o Moisés, você é o libertador, né? Mas Deus não vai nessa linha de resposta. Quando Moisés pergunta quem sou eu, Deus responde só assim, eu estarei com você. Eu acho isso lindo, gente, e com isso eu quero encerrar o nosso estudo para você começar essa semana pegando esta resposta de Deus e aplicando aos seus momentos, às vezes de crise ou de medo, ou pelo menos de receio, diante de um desafio. Você tem uma semana desafiadora aí pela frente,
E lá no fundo pode ser que você se pergunte assim: quem sou eu para caminhar e fazer as coisas darem certo? Quem sou eu para lograr sucesso nisso que eu estou prestes a empreender? Diante deste receio, pode ser que seja um receio ou no mínimo uma crise, a resposta de Deus é a seguinte: eu estarei com você, independente de quem você seja, independente do quanto você acredite em si mesmo ou não. O importante é se eu vou estar presente ou não contigo. Então não importa quem você é, o quão forte ou quão fraco, o que importa é que a minha presença estará com você, e isso há de fazer toda a diferença. Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto, irmãs. O Deus em quem cremos é um Deus que ouve, que vê, que escuta o nosso clamor, que desce para intervir. Esse descer não significa que Deus está longe no céu, isso é apenas uma figura de linguagem compreensível para o povo que tinha uma cosmovisão da época de estratos diferentes do cosmos, tá? Deus era sempre mais elevado. Isso é apenas um recurso didático do autor aqui, dizer que Deus vai descer, mas Deus está aqui conosco. É o Deus que vem, vamos dizer que ao invés de descer, ele vem. É o Deus que vê, que enxerga, que ouve, que sente o nosso clamor e que vem ao nosso encontro. E que nos momentos de dúvidas, nos momentos em que a gente pode estar se sentindo só, e a gente pergunta: Deus, quem sou eu para estar nesse mundo aqui empreendendo esse tipo de coisa? Deus diz: opa, não importa o que você pense de si próprio, o que importa é que eu me faço presente na sua história. Comece essa sua semana hoje com isso em mente, com isso no coração. O Jesus Cristo que foi prometido por Deus a partir da semente de Abraão é o Jesus Cristo a respeito de quem Isaías profetizou, dizendo que seu nome seria Deus conosco. Emanuel será o nome da criança, disse Isaías, o Deus conosco, o Deus presente. Quando a presença do Senhor se faz real, não importa quem somos, se fortes, se fracos, se sábios e eruditos ou se ignorantes e autores de decisões estúpidas, eu e você o somos, muito prazer, mas não importa, gente, se há erro ou se há acerto. A presença de Deus está conosco e isso muda todas as coisas. Nos dá humildade para reconhecer os erros e pedir perdão, para nos arrepender de nossos pecados e recomeçar. Nos dá humildade para encarar os nossos acertos e não nos deixar envaidecer por eles, e continua nos conduzindo pela história, dizendo: vai em frente que eu estou contigo. Se cair, eu te dou uma chacoalhada, te mostro o que está errado e te chamo ao conserto. E quando você se puser de pé, a gente segura na mão e segue caminhando. Esse é o Deus em quem eu creio e esse é o Deus que se revelou para Moisés. Gente, vamos orar agora, vamos orar porque eu sei que tem gente aqui participando ao vivo, tem gente que vai assistir depois e que precisa recobrar esta certeza de um Deus que se revela no ordinário do dia a dia, um Deus que tem sentidos, que tem percepção sensorial para se envolver com os seus filhos e filhas. Ele vê, ele escuta, ele fala, ele responde, ele desce, ele se aproxima, ele intervém na história. E este Deus que diz: independente da tua crise, eu estou com você. Vamos orar a Ele agora, em nome de Jesus. Santo e querido Deus, nós louvamos o Teu nome. Obrigado, Paizinho querido, pela Tua presença em nós, pela Tua presença na Tua palavra, pela presença do Teu Espírito nesse estudo aqui agora, nos dando compreensão sobre o Senhor e sobre a Tua intervenção no mundo em que vivemos. Eu oro pelas pessoas que nesse momento estão precisando lembrar desta certeza e convicção de que não só o Senhor é real, como o Senhor nos conhece pelo nome, como o Senhor se faz atento às nossas dores e questões, como o Senhor tem poder e intenção de intervir e mudar o curso da história conforme lhe apraz, e também a certeza de como o Senhor se faz presente e continua presente.
Portanto, Deus, nesse momento nós queremos voltar a segurar firme na tua mão, Senhor, para começar essa semana, para continuar proclamando o nome de Jesus Cristo onde quer que a gente vá, e que sejamos nós o que foi Moisés naquela época, instrumentos de anúncio do Senhor e do teu poder libertador para todos quantos cruzarem o nosso caminho. Porque eu creio que a tua palavra agora está nos abençoando, mas que não seja apenas para nós, que seja a partir de nós fonte de bênção para outras pessoas que cruzarem o nosso caminho. Nós oramos em nome de Jesus, meu Deus. Amém e amém. Maravilha, meu povo. Que bom a gente estar junto aqui no início dessa semana. Muita gente junta aqui, que legal ver todos vocês, todas vocês. Divulga esse vídeo, passa essa palavra para mais gente, para a turma ouvir e ser edificada. Para quem está entrando pela primeira vez, não custa lembrar que esse vídeo vai ficar no meu IGTV e que ele vai agora para o YouTube da igreja, IP Nova Jerusalém, que inclusive você pode ir lá ouvir a mensagem de ontem sobre o profeta Elias, um homem que enfrentou uma dor horrorosa porque foi buscar refúgio na caverna errada. Importante essa palavra, está lá, IP Nova Jerusalém no YouTube, tem todas essas minhas lives, o estudo bíblico da segunda-feira, que começou segunda passada, hoje é o nosso segundo encontro, também estarão todos lá, e a gente se encontra na segunda que vem. Um forte beijo, Deus abençoe a todos, obrigado pela presença de todo mundo, e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau, um forte abraço.